Bom dia, bom dia, bom dia! Nesse sábado de manhã, estamos aqui ao vivo com a nossa aula de alimentação anti-inflamatória. O que será que é a dieta livre de lectinas? Para você que tem o corpo inflamado, já vão chegando aí as pessoas, sejam muito bem-vindos. Nani, querida, um super beijo para você. Tive que usar um filtrinho, minha gente, verdade. Sábado de manhã tem aquela cara estragadíssima da semana cheia, corrida. Então eu tive que usar um filtrinho. Vamos lá. Antes de começar a falar, vamos esperar que as pessoas cheguem aqui. Inclusive eu vou fixar aqui o comentário que nada mais é do que... Pronto. Nada mais é do que o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje sobre dieta livre de lectinas. Bom dia, linda, maravilhosa, incrível você. Gente, olha, eu tenho tanta sorte, é sério, não sei se é sorte, né, ou é atração, mas todas as pessoas que passam comigo, meus clientes, as pessoas que passam com a Detox Kitchen, os clientes individuais, são pessoas muito incríveis mesmo, são pessoas que eu tenho amizade depois, que eu tenho abertura total, são pessoas que estão abertas, são pessoas na mesma vibe que eu. Meu amor, bom dia! Estou longe do Luiz hoje, ele não está aqui em casa, tá, gente? Bom, vamos lá, vamos começar a falar então? Vamos começar a falar sobre alimentação livre de lectinas? Deixa eu mandar uns aviãozinhos. Bom dia, Joelma, bom dia, Yara, queridíssima. Ai, queridíssima, vamos lá. Vamos mandar uns aviãozinhos para quem está online. Ai, que delícia, hein, gente? Sábado de manhã, esse sábado super frio. Tá frio onde vocês estão? Aqui, assim, liguei aquecedor, né, gente? Porque meu corpo, ele é muito gelado. Meu corpo, ele pede... Pronto, foi. Meu corpo, ele pede algo bem quentinho, assim. Pede um chazinho, pede bastante água, bastante líquido, né? Pede alimentos quentes, alimentos cozidos. Muito frio, né, Yara? Yarinha tá em Dayatuba, pertinho daqui. A Nani nem se fala, meu Deus do céu. A Nani tá na Argentina, gente, perto de Buenos Aires. Deve tá muito frio. Minha irmã no Chile tá muito frio lá. Meu Deus do céu. Bom, também a gente não pode reclamar, né? Porque aqui no Sudeste faz o quê? Uma semana de frio no ano inteiro? Assim, contando uma semana de frio, frio mesmo, intenso, né? Não um tempo fresco, frio de verdade. Vamos começar a falar sobre alimentação anti-inflamatória. Você que de repente nem sabe que tem o corpo inflamado, né? Nem sabe que tem inflamações no seu corpo. Eu vou começar a falar sobre alimentação anti-inflamatória justamente para você que não sabe que tem um corpo inflamado. Às vezes as pessoas passam por coisas que nem sabem que tem e nem sabem como é possível tratar isso. Bom dia a todo mundo que está entrando, Flávia, Luísa, todo mundo que está aí, gratidão. Bom, vamos lá, né? Vamos começar a falar da alimentação, mas antes de começar a falar da alimentação, tem muita gente aqui no meu canal que não me conhece, que vê os meus posts, que vê os meus stories, que não me conhece. Então eu vou me apresentar. Meu nome é Mariana Rodrigues, eu sou nutricionista. E junto com nutrição eu fiz um curso também de Ayurveda lá atrás, há 15 anos atrás, gente, sério, porque essa rostinha aqui só parece nova, tá? Não sou tão nova assim não. Bom dia, Ciane. E lá atrás, então, eu já comecei a mergulhar nesse universo do Ayurveda e mergulhar nesse universo de olhar para si, porque a Ayurveda é a grande ciência de você olhar para si, tratar-se com carinho, tratar-se com respeito. Ela é tão individualizada, ela é tão pessoal, né? Então, foi uma forma que eu achei da gente entrar em contato com o nosso próprio corpo através dos ensinamentos da Ayurveda. E é por isso que eu fiz o curso de Ayurveda junto com o curso de nutrição, tá? Então, lá atrás, eu abri uma empresa com a minha irmã, que era um spa urbano de terapias ayurvédicas e yoga, e daí eu comecei a mergulhar nesse meio mesmo de praticar yoga, de meditar, ir atrás de outros ensinamentos, outras sabedorias. Mergulhei um pouquinho também na medicina chinesa e fui entrando nesse ramo de desintoxicação, dieta anti-inflamatória,
com muita frequência, né? Então, hoje, o que eu sei sobre inflamações ou desintoxicações é de tudo que eu peguei na minha vida. Não existe existe um curso para desinflamar o corpo, desintoxicação, detox? Não existe o curso. Existe um apanhado daquilo que você traz para a sua vida e aquilo que você acredita que vai te desintoxicar. Isso é muito importante. Bom dia, Helenice, querida, saudade de você. Bom dia, Vânia. Então, esse apanhado todo eu trouxe para minha vida, porque eu sofri assim desde os 17 anos de idade, eu tinha muitos problemas, né, de saúde, inclusive eu tive uma TVP, uma trombose venosa profunda no meu braço direito, que foi extremamente grave, né, em que pegou vários pontos, né, da minha veia, né, vários pontos do meu braço eu tive a trombose, então não foi um trombo só, foram vários trombos, né. E eu com 17 anos de idade, 18 anos de idade, tive que tomar doses cavalares de anticoagulante, né? Na época eu sofria de obesidade, eu já sofri de muitas coisas. E logo depois da trombose, eu tive um nódulo bem grave na tireoide, né? Que era um nódulo raro também. Enfim, muito jovem eu aprendi a lidar com muitas doenças, que antigamente não eram consideradas doenças de jovem, né? Se for ver assim, na minha mãe ela sempre fala, na minha época não tinha jovem obeso, hoje já tem jovens e crianças obesas, até bebês obesos, né? Na nossa época não tinha isso. E também não tinha trombose para jovem, também não tinha esse excesso de hormônios que a gente toma, também não tinha essas doenças hormonais, né, de glândulas glandulares, como por exemplo nódulos na tireoide, né? Isso foi de uns tempos para cá, porque a gente começou a se alimentar mal, a gente começou a se alimentar com muito alimento industrializado. Então, por exemplo, minha mãe, ela comia comida de fazenda, né? Ela comia arroz, ela comia feijão, ela comia carnes, não era uma coisa muito frequente, não era muito corriqueiro, ela comia muitos vegetais, frutas, pão, né? Mas um pão de fermentação natural, um pão específico. Então, a alimentação dela já era desse jeito, porque minha avó, ela veio da roça, ela veio da fazenda. Mas a minha alimentação já foi, não sei se você se identifica, meu amor, mas já foi com danoninho, a minha alimentação já foi com tangue cheio de corante, minha alimentação na infância já foi com... E é isso, a gente considerava o que a gente considerava saudável? A gente considerava saudável uma granola cheia de açúcar, né? Açúcar mascavo, a gente considerava mega saudável, né? Sei lá, uma ricota feita com má procedência, um leite de má procedência saudável. Pão integral, gente, na época da minha faculdade era top saudável, tá? Tô falando de 15 anos atrás, era top saudável, né? Então, hoje em dia, são alimentos que não são mais considerados saudáveis, né? Ou melhor, que eles não promovem mais saúde, né? Da forma que a gente imaginava que era antes. Porque todo alimento, ele vai te trazer vida, né? Todo alimento, ele vai te trazer... saúde em pequeniníssimas quantidades, mas antes a gente acreditava que um pão, né, pão integral com requeijão light, né, e um queijo Danúbio trazia saúde. Hoje a gente não acredita mais nisso, né. E há 2 anos e meio, mais ou menos atrás, minha irmã teve uma complicação de saúde muito grave. Ela teve um câncer de mama, né? Para quem acompanha aqui as histórias dela, para quem não acompanha, siga ela, que é ótimo, porque ela faz marketing para bem-estar. Ela chama, aqui no Instagram, ela chama @wellnesshunter. Depois eu coloco o @ aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês acompanharem e seguir. Há uns 2 anos e meio, mais ou menos atrás, ela teve essa complicação de saúde, um câncer de mama, né? Um câncer de mama complicado, triplo positivo, é delicado de tratar, e a gente ficou quebrando muito a cabeça em relação ao que a gente já sabia, ao que a Ayurveda tinha trazido pra gente, o que eu já sabia de nutrição, desintoxicações, enfim. E a gente acabou encontrando um livro muito especial, um livro que transformou nossa vida, que foi o Plant Paradox. E eu sempre falo desse livro, gente. Eu não escondo que hoje o que eu sei sobre alimentação anti-inflamatória veio desde os ensinamentos do Dr. Gundry.
tá? Então isso é bem importante que vocês saibam disso. A gente sempre se espelha em algum médico, estudos científicos, existem outros médicos lindos que fazem pesquisas também com alimentos sem lectinas ou dietas sem lectinas, outros médicos ótimos, infelizmente norte-americanos, né? Brasil, vamos lá nas pesquisas, Brasil, porque se pesquisar em artigos científicos lectina, você só vai achar lecitina de soja, que é um tipo de lectina, mas a gente vai falar disso mais pra frente, né? Mas é isso, assim, então a gente encontrou nesse autor americano que tinha vários artigos científicos e tinha uma pesquisa com mais de 5.000 pacientes dele, né? Então são milhares de pessoas que testaram esse novo conceito de alimentação livre de grãos, livre de lectinas, né? E a gente começou a aplicar. Primeiro ela aplicou na vida dela, né? Depois a gente começou a mergulhar mais a fundo, depois eu apliquei na minha vida, tive resultados incríveis, ela teve resultados incríveis, meus pais começaram a fazer, tiveram resultados incríveis mesmo. Minha mãe com artrose, ela não conseguia fazer isso, literalmente ela não conseguia fazer esse movimento. E 2 dias de dieta ela já começou a abrir e fechar a mão, torcer garrafa, coisa que ela não fazia antes, né? Meu pai também, né, começou a ter assim, resultados incríveis no corpo dele, né? Então, realmente, eu comecei a perceber que essa dieta era eficaz. Gente, sempre que a gente ouve falar de uma dieta nova, uma proposta nova, a gente nunca acredita, tá? A gente nunca sai acreditando. A gente vai lá, testa no nosso corpo, comprova, vê se funciona pra gente, né? Vê se encaixa nos nossos padrões individuais também, porque o que eu vou falar aqui, cada pessoa vai ter uma reação diferente. O que a gente está falando é dessa amostragem de 5.000 pacientes do Dr. Gundry, a maioria teve resultados XYZ, né? Isso é incrível, isso é fantástico quando se trata de uma alimentação nova, de uma dieta nova. Então aí a gente começou a aplicar, eu comecei a aplicar mais com os meus clientes a dieta anti-inflamatória e comecei a ver resultados incríveis na glicemia, pessoas que eram diabéticas, pessoas que tinham problemas articulares, principalmente pessoas que tinham problemas articulares, porque realmente você sente cessar as dores. É lógico que a dieta anti-inflamatória, ela é sempre combinada com o estilo de vida anti-inflamatório, tá? Não adianta você fazer uma dieta bonitinha e não ter o estilo de vida. Vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Então, pessoas que tinham dor de cabeça, pessoas que estavam com sobrepeso, inchaço nas pernas, intestino muito preso, intestino muito solto, pessoas com problemas intestinais graves, como por exemplo, colite, retocolite, colite ulcerativa, problemas estomacais, como por exemplo gastrite, H. pylori. Então, é uma dieta que se adequa para todos os tipos de inflamação, né? E a gente vai entender aqui o que é uma resposta inflamatória, o que é uma resposta imune, o que é o intestino e qual a importância do intestino em tudo isso. Gente, tudo isso foi só uma introdução, tá bom? Nem comecei a falar do tema. Vamos começar a falar do tema, então. No meio desse processo, lógico, né? Tratei e curei a trombose, tratei e curei obesidade, inchaços, nódulo na tireoide, enfim, tudo isso deu um resultado muito positivo na minha vida, né? Tudo que eu vim tratando ao longo do tempo com várias coisas, tá? Não só a alimentação anti-inflamatória, que de 2 anos para cá eu venho aplicando e eu venho vendo uma melhora significativa na minha saúde, na minha resposta imune com esse tipo de alimentação, tá? Então, é algo que funciona muito para mim e é por isso que com muito amor eu passo aquilo que eu passo. Quem tá aqui e que já passou pela Detox Kitchen ou qualquer detox minha sabe que eu passo com muito amor. Esse amor é o amor que eu tenho pelo alimento, o carinho e a dedicação que eu tenho pelo alimento e a confiança que eu tenho dentro dessa dieta. Isso é o mais importante. 15 minutos, né? Comecei, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos entender o que é uma inflamação, né, gente? Ou um processo inflamatório. A inflamação, ela é sempre uma resposta como se fosse uma reação das suas células a algum tipo de lesão ou infecção, tá? Então, as suas células, elas têm essa resposta
para se proteger. Então, a região ela fica inchada, às vezes avermelhada, às vezes quente, como a gente falou lá com o Dr. Danilo, mas essa região ela fica inchada justamente porque chegam-se nessa região um monte de células de defesa, né, células do sistema imune para tratar aquela região. Mas Mari, isso é inflamação é no sangue. Mari, isso é inflamação no corpo inteiro? E se a inflamação for diante do seu tubo digestivo inteiro, né? Metros e metros de inflamação. Sim, meu amor, você vai estar com inchaço constante. Você vai estar com o seu sistema imune somente focado nessa área, nessa região, né? E é por isso que rolam os inchaços também. Porque pensa, se a gente está com o pH do sangue muito baixo, ou seja, a gente pode lesionar a membrana, ou seja, a parede dessas células, de todas as células do corpo que recebem esse sangue, essas células vão liberar uma bela quantidade de água para se proteger desse fluxo de sangue que está com pH baixo. Meu Deus, Mário, que abaixa o pH do meu sangue? Calma, eu vou falar, meu amor. Então, várias inflamações, assim como eu citei para vocês, câncer, diabetes, tensão abdominal, intestino preso, intestino solto, gases, né, artroses, todas as doenças reumáticas, qualquer disfunção intestinal, desequilíbrio glandular, mucosidade na face, sabe, rinite, sinusite também, problemas pulmonares, né, todas as ites, gente, até celulite e inflamação, né, então, eu não conheço uma pessoa que não se encaixa, eu não conheço, tá? Mas pode ser que tenham pessoas que não se encaixam nesse padrão, né? E tudo bem também, porque a gente sofre oscilações. Então, por exemplo, agora, ó, tô com uma mucosidade na face. Eu tô até falando nasalado, vocês estão vendo? Mucosidade na face, mucosidade na garganta, né? Provavelmente tá acontecendo uma pequena inflamação aqui. Mari, você precisa fazer a alimentação para sempre? Sim, é para sempre. E é por isso que o meu projeto de alimentação, ele é um projeto que você consiga manter para o resto da sua vida, né? Não é uma coisa extremamente difícil que você não consegue manter o resto da sua vida, como, por exemplo, uma alimentação ayurvédica restrita, né? Que é difícil manter isso para o resto da vida, é difícil trazer isso também para um meio onde se convive, onde tem um convívio social, onde as pessoas da sua família comem de uma maneira diferente, né? Então vamos entender aí que todos os desequilíbrios do corpo, eles são, de fato, inflamações. Então vamos tratar. Como é que a gente trata, né, essas inflamações? Como é que a gente cuida dessas inflamações? Primeiro a gente cuida das inflamações com a nossa mente, né, gente? Porque o nosso estado mental, ele influencia diretamente nessas inflamações. Como que você dorme, como você acorda, como está o seu estado mental durante o dia, você teve sonhos bem turbulentos, ou você teve sonhos tranquilos, ou você nem lembra dos seus sonhos, como é que está o seu fluxo de pensamentos, como é que está o seu dia, o que você está pensando, à noite você vai dormir irritada ou não, né? Você fica ansiosa durante o dia, essa ansiedade ela perdura durante o seu dia todo, tudo isso vai influenciar na sua inflamação do corpo, verdade, gente? E é por isso que eu pego tanto no pé das pessoas, a alimentação anti-inflamatória vem com um adicional de meditações e relaxamentos, verdade. Porque a gente não consegue controlar o corpo somente com a alimentação. A gente tem vários pilares, né? E o outro pilar muito importante é sobre a rotina. A hora que você dorme, a hora que você acorda, o quanto que você bebe de água. Atividades físicas, que eu já falei aqui, vou repetir para todos vocês, não é opcional a atividade física. Atividade física não é opção para ninguém, tá? Pode ser que existem grupos muito específicos que não possam fazer atividade física, tá? Como, por exemplo, pós-cirúrgico, mas assim, tirando você, indivíduo normal aí, que tá bem de saúde, não tem por que você não fazer uma atividade física. Mari, mas eu tenho um problema no pé. Não tem problema, tem N atividades físicas que você pode fazer deitado, sentado, né? Atividade física, ela não é só aquela atividade que hoje a gente considera, nossa, master atividade física, como, por exemplo, um cross training, um crossfit, um treino funcional, um treino bala, corrida, porque hoje as pessoas têm que estar em uma ótima performance, né? A gente se obriga a estar numa ótima performance sempre, assim como eu disse ontem na live do Facebook.
3 pessoas todos os dias comigo, comendo tudo que eu não posso neste momento. Verdade, Bel. Então, existe muito isso mesmo. E eu vou falar sobre essa relação familiar, que é um pouco delicada, tá? É uma coisa que todos nós temos que passar por isso, porque o nosso caminho ele é individual mesmo, tá? Então, isso é muito importante, a gente ter bem centrado que nosso caminho é individual. Nós todos estamos lidando com a nossa própria saúde. Não, a gente não está lidando com a saúde de ninguém, né? E ninguém também pode influenciar na nossa. Tem que ter uma certa força de vontade nesse momento, que realmente desejos todos temos, né? Todos temos desejos, assim, vontades de comer, enfim. Mas eu estava falando da rotina, o quanto que é essencial para a vida, o quanto que a rotina vai influenciar nessas questões de inflamação também. Olha, veja bem, eu falei de relaxamento, meditação e rotina, né? Que pode estar inserido, né? A meditação pode estar inserida na rotina. Gente, veja bem, se você aplicar essa rotina, você já tem uma mudança absurda no seu corpo. Mas Mari, como que eu tenho que aplicar essa rotina? Você sabe o que é melhor para o seu corpo. Você sabe que se você não usar eletrônicos antes de dormir cedo, acordar cedo, cedo bom para você, tá? Cedo aquilo que se encaixa para você. Beber muita água, tá, gente? É muita água mesmo. Já ensinei a fazer os cálculos de quantidade de água aqui, é só buscar, é a coisa mais fácil do mundo. Então, beber bastante água, fazer atividade física, tranquilizar-se ao longo do dia, trazer relaxamento, trazer meditação, trazer tudo isso já vai cessar grande parte das suas inflamações. É verdade isso, gente. Não adianta fazer uma alimentação linda, se estressar o dia inteiro e dormir 3 horas da madrugada, acordar 10 horas, 11 horas da manhã, né? Enfim, não adianta não fazer atividade física, não beber água suficiente e fazer uma alimentação perfeita. Isso não adianta. Então, eu sempre falo que vem antes da alimentação é ajuste de rotina, ajuste de vida, ajuste de meditação, ajuste de relaxamento, quanto que você tem que colocar a mais disso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre medito, mas essa semana eu tive que parar 3 vezes no meio do dia para meditar, porque eu vi que meu pico de autocobrança e estresse estava indo muito lá. Medita. A Ana Retori tá aqui, ela não me deixa mentir, é isso mesmo, tá? Então, medita, volta, medita, volta. Mari, mas tudo isso, o que tem a ver com a dieta livre de lectinas? Tem tudo a ver, meu amor. Porque se você não aplicar isso na sua vida, a dieta livre de lectinas, ela não vai funcionar, né? Lógico. E a saúde toda começa no seu intestino. Então, é muito interessante que a gente tenha isso em mente, saiba disso, o quanto que é importante a gente cuidar da saúde intestinal. Mari, eu tenho uma infecção no dedão do pé, uma inflamação no dedão do pé, eu tenho que tratar intestino? Lógico que você tem que tratar intestino, porque tudo começa no intestino. Bom, vamos imaginar então que o intestino é um grande tubo, e nesse grande tubo existem trilhões de bactérias. Vamos falar mais das bactérias, existem outros micro-organismos ali também, com grande parte das funções da bactéria, mas vamos falar mais de bactérias. Existem muitas famílias, centenas de famílias, dezenas de famílias de bactérias ali agindo no seu intestino. Elas precisam estar lá? Elas precisam estar lá, tá? Então, sem as bactérias, a gente não teria como fazer a decomposição correta dos alimentos, a produção correta de determinadas vitaminas, a absorção correta desses alimentos, enfim. As bactérias, elas são extremamente benéficas para a saúde, tá? Elas estão em congruência com a nossa vida, com a nossa saúde. Ao longo, lógico, do passar de milhares de anos e milhares de gerações, essas bactérias, elas foram sofrendo mutações, sim, né? Então, elas foram sofrendo mudanças, mutações, né? Existem mais cepas hoje, mais famílias de bactérias hoje do que antigamente, mas as bactérias, elas são necessárias para o nosso corpo. O problema é que existem determinadas famílias de bactérias que auxiliam muito na decomposição desse alimento, na fermentação desse alimento, na quebra para melhorar a absorção do nutriente. Elas produzem determinadas vitaminas, então determinadas famílias de bactérias, elas são extremamente benéficas para o nosso intestino. E determinadas famílias de bactérias, elas são extremamente maléficas para o intestino, tá? Elas atrapalham a digestão, elas atrapalham a absorção, elas se proliferam de uma forma muito rápida, elas causam muito mais gases do que as bactérias
boas, então a gente sempre fica de olho nisso, né? Existem muitos veganos que me procuram e falam assim, Mari, eu virei vegana e agora eu não tô me aguentando de tantos gases. Eu falo, lógico, né? É o excesso de proteínas de difícil digestão que faz com que essas famílias de bactérias que não são tão boas para o trato digestivo, né, que a gente chama de bactérias ruins, não são 100% ruins, mas elas sim prejudicam a absorção. Você faz a proliferação muito alta dessas bactérias ruins porque você não consegue fazer quebra de determinados nutrientes, como é o caso das lectinas, que eu vou falar para vocês, né? Então, sim, há um organismo prejudicado. Quando a gente ingere determinado alimento de difícil digestão, como por exemplo o glúten, começar falando daquele mais famoso, né? O glúten é a porção proteica que tem no trigo, né? Em outros cereais também, mas vamos falar essencialmente do trigo. Essa porção proteica é de enorme difícil digestão, mesmo, né? A ponto dessas bactérias ruins começarem a se proliferar de uma maneira absurda para tentar quebrar essa proteína, mas ela ainda assim permanece de uma forma intacta. Então, é muito difícil de digestão. Então, essas bactérias ruins, elas acabam se proliferando e o pior, esse nutriente, né, essas proteínas de difícil digestão, como por exemplo o glúten, elas entram no nosso intestino e elas não são absorvidas porque elas não são conseguidas, o nosso organismo não consegue quebrá-las, né? Tanto a nossa digestão através de enzimas e enzimas também presentes no suco gástrico, mas também através dessas bactérias que fazem a decomposição desse alimento. Então essas pequenas moléculas aí, elas são absorvidas de uma maneira não natural. Elas arrombam um espaço entre as células de absorção, que a gente chama de enterócitos, essas células intestinais, e elas causam o que a gente chama de vazamento intestinal, né? Elas entram, direto na corrente sanguínea, elas não são absorvidas de uma maneira normal. E quando elas entram na corrente sanguínea, elas causam uma reação alérgica inicialmente, né, porque é uma proteína, então o corpo reconhece, proteína invasora na corrente sanguínea provavelmente é um agente patológico. Então, o que vai acontecer ali? Uma reação de inflamação. Lembra que eu falei para vocês logo no começo? A inflamação é uma reação a uma lesão ou um patógeno. Então, a gente tem essa reação inflamatória do nosso corpo, em que a gente traz muitas células imunes para aquela região para tentar sanar esses problemas. E essas proteínas de difícil digestão, como por exemplo o glúten, ele acaba fazendo um vazamento intestinal. Mari, em todas as pessoas o glúten faz vazamento intestinal? Não, meu amor. Existem sortudas 25% das pessoas que não causa isso. Porém, existem outras lectinas, não só o glúten, meu amor. E daí essas 25% das pessoas não passam imunes a isso. Deixa eu ver aqui os comentários, muito legal. Ai, sou prova que a alimentação só ajuda, pura verdade. Belzinha querida, linda. Citou aqui a Livre Consciência, que é a Ana Retori, tamo junto, amor, e muito querida. Mari é minha nutri há 9 anos, mudei minha vida, é uma das pessoas mais profissionais que eu conheço, manja muito, gratidão, Ana, você é muito querida, você é muito amiga, te amo. Então vamos lá, né, vamos falar um pouquinho sobre as reações do corpo. Bom, entendemos então que essas proteínas, elas entram no nosso corpo de uma maneira invasiva, tá? Então ela não é absorvida de uma maneira natural, o que causa uma desbiose. O que é a desbiose? Desbiose é o desequilíbrio dessa microbiota. Microbiota é o conjunto de bactérias, fungos, outros micro-organismos que compõem a flora. Antigamente se chamava de flora intestinal, né? Hoje a gente não fala mais flora, porque esse termo não é mais, vamos dizer assim, muito bem aceito. A gente chama de microbiota ou microbioma, quando a gente fala exatamente da parte de absorção, da parte do intestino delgado, a gente chama de microbioma também, né? Então essa microbiota, ela é afetada, a gente desregula ela quando a gente ingere determinados tipos de alimentos, né? Existem os alimentos como, por exemplo, as lectinas, como, por exemplo, o glúten, que é uma das lectinas, que causam exatamente esse vazamento intestinal, causam uma reação inflamatória e que vão prejudicar essas bactérias e vão fazer com que elas entrem na nossa corrente sanguínea. E elas não são para entrar, meu amor, elas são para ficar lá no seu intestino só, no tubo intestinal, né? Que, na teoria,
não existe um contato direto com a corrente sanguínea. Mas hoje já se provou que a microbiota, ela tem um contato direto com o seu cérebro, verdade. Então, hoje em dia, os cientistas já conseguiram provar que as bactérias elas têm uma comunicação direta com o sistema nervoso central através de neurônios, verdade. No intestino existem muitos neurônios, tá? Um pouquinho menos que a quantidade de neurônios que tem no cérebro, mas existem muitos neurônios. Esses neurônios fazem a captação do que está acontecendo lá através de códigos e faz então a replicação no seu cérebro, verdade. Então, quando a gente não dá nutriente suficiente para essa microbiota, ou seja, para esses micro-organismos eles acabam entrando em desequilíbrio, né? Ou quando a gente dá nutriente demais, ou quando a gente dificulta, através da alimentação, esse equilíbrio natural, essa microbiota ela dá o comando diretamente para o seu cérebro. Isso foi provado através de um estudo que ainda está rolando, tá? Que é um estudo muito lindo, que é o estudo do microbioma humano, que aconteceu durante um longo tempo, ainda existe esse estudo, com muitas universidades americanas que começaram a fazer estudos de acordo com somente esses micro-organismos que vivem no seu intestino. E eles são muito mais inteligentes do que se tinha ideia antigamente, né? Antigamente a gente achava que eles só estavam lá para atrapalhar e tudo mais, enfim. Não, hoje já se tem ideia da complexidade, como eles já se integram e já formam o corpo humano. Maravilhoso. Lessa, vou falar do arroz, tá? Fica tranquila. Bom, vamos lá. A faxina intestinal. A gente precisa, então, promover uma faxina intestinal para que a gente evite esse vazamento intestinal através dessas lectinas, para que a gente não promova o crescimento absurdo de determinadas cepas de bactérias através de determinados nutrientes que eu vou falar aqui, para que a gente consiga ter um fluxo intestinal legal, ou seja, Mari, você vai muitas vezes ao banheiro, quantas vezes ao banheiro por dia eu tenho que ir, né? Isso a gente vai falar bastante sobre intestino preso, quantas vezes você vai ao banheiro, na live de quarta-feira. Ainda estamos na semana anti-inflamatória e quarta-feira a gente vai falar sobre isso com o Thales. Quantas vezes por dia ou quantas vezes por semana é saudável ir ao banheiro, tá? Mas é lógico, o fluxo saudável se vê através das próprias fezes. Então, se você não olha seu cocô, meu amor, você precisa olhar seu cocô. Não tem como falar de alimentação anti-inflamatória, dieta sem lectinas ou livre de lectinas, sem falar de fezes, né? Sem falar do seu fluxo intestinal. Então, as fezes, sim, elas vão dizer muito sobre o seu intestino. Todo mundo sabe aqui o que são fezes ressecadas, né? Que é aquele formato tipo nuvem ou aquele formato tipo bolinha. Essas fezes ressecadas, então, são fezes que ficaram um tempo um pouquinho a mais ou muito a mais no seu intestino do que deveria. Isso não é bom. O que é bom são fezes hidratadas, fezes tubulares, fezes lisas com um marrom médio, né? Que não é nem um marrom claro para o branco, esbranquiçado ou bege, nem um marrom super escuro, que é um tom de marrom médio. Ai, Mari, que nojento. Nojento? Não, meu amor, são bactérias. Todo mundo acha que as fezes são resíduos alimentares, mas não são, meu amor. As fezes nada mais é do que um grande conjunto de água, bactérias, um pouco de fibras e um pouco de resto alimentar. Porque, na verdade, o que você come de grande quantidade, seu corpo acaba estocando. Por exemplo, Mari, comi um bolo inteiro de festa de aniversário. Eu vou eliminar esse bolo inteiro? Provavelmente não, meu amor. Infelizmente, você vai estocar na forma de toxinas ou gordura, né? Isso não vai ser bom para o seu corpo. Ainda assim, é desperdício de alimentos. Vou falar isso na live de terça-feira com a nossa querida Bia. Bom, precisamos fazer essa faxina intestinal, precisamos limpar nosso intestino. Tudo começa com o nosso intestino. Então, Mari, se eu tenho uma infecção, uma inflamação no pé, eu preciso tratar o meu intestino? Sim. Eu tenho dor de cabeça, eu preciso tratar meu intestino? Sim, com certeza. Né? Então, tudo começa daquilo que você se alimenta. E um dos piores alimentos que eu posso citar aqui para vocês, eu vou começar já a falar dos alimentos para vocês, um dos piores alimentos ever na vida que você pode ter, que você pode imaginar que ele existe, são os alimentos industrializados prontos, tá?
O que eu falo de alimentos industrializados prontos? São esses pacotinhos, essas bolachinhas. Mari, mesmo as saudáveis, mesmo as sem glúten? Sim, meu amor, mesmo as saudáveis, mesmo as sem glúten, porque elas recebem uma carga enorme de sódio, uma carga enorme de conservantes. Existem alimentos, mesmo os mais saudáveis, se você comprar em loja de produtos naturais, você vira para ver o rótulo, você não entende nada do que está escrito, né? Ou seja, nenhum desses compostos dos ingredientes são alimentos, né? Male, você vai ver alguma coisa que você capta, tipo estévia ou glicosídeo de esteviol, né? Uma coisa ou outra você vai lá captar, mas não. Mari, estava com dor de cabeça quase todos os dias e graças ao seu programa, 2 semanas sem dor de cabeça, só tenho a agradecer. Verdade, a Thaís muito querida, faz 2 semanas que ela terminou o programa de alimentação anti-inflamatória, foi muito legal isso, a questão da dor de cabeça, né? Eu nunca tinha tido uma cliente tão desafiadora em relação à dor de cabeça, a Thaís foi uma delas e o resultado foi incrível mesmo. Bom, vamos lá. Alimentos industrializados, né? Lógico que a gente não tem como comprar só alimentos na feira ou no hortifruti. É impossível, porque você vai precisar comprar óleo, você vai precisar comprar azeite, você vai precisar comprar sal, de repente alguns temperos, né? Você vai precisar comprar arroz, você vai precisar comprar coisas de mercado, né? O que eu tô falando para vocês é dos alimentos industrializados prontos. Pipoquinha pronta, bolachinha pronta, tempero pronto, molho de salada pronto, essas coisas prontas é o que a gente chama de alimentos industrializados prontos. E eles vêm com uma carga muito negativa para o nosso corpo. Esse monte de conservantes, esse monte de aditivos, corantes, sódio, prejudica e muito a microbiota, porque grande parte desses nutrientes ou aditivos, eles não são muito bem absorvidos pelo nosso corpo. Porque vamos pensar que é o seguinte, gente, na geração da minha mãe não tinha tanto empacotado, da minha avó quase não tinha empacotado, assim, esses empacotados prontos até tinha, mas eram bem pontuais, né, desses empacotados prontos. Então a gente faz parte entre milhares de gerações, a gente faz parte de uma ou 2 gerações só que começaram a comer esses aditivos. Ou seja, o nosso corpo ele não é geneticamente programado ainda para digerir esse tipo de compostos, esse tipo de aditivos alimentares, conservantes em excesso, né? O nosso corpo não sabe lidar com aquilo. Quando o nosso corpo não sabe lidar com aquilo, o que acontece? As bactérias elas tentam se proliferar para conseguir fazer a quebra e a decomposição desse composto, vamos dizer assim, não posso nem chamar de nutriente, desse composto, né? E a gente causa sim novamente a desbiose que eu falei para você, esse desequilíbrio de microbiota, tá? Bom, os carboidratos, né? Todo mundo ultimamente está carbofóbico. Mari, a dieta anti-inflamatória, ela entra carboidratos? Meu Deus do céu, e agora? Calma, meu amor. Vamos começar falando dos grãos, né? Que são os cereais e as leguminosas. Lembra que eu falei para vocês que o glúten é uma lectina, ou seja, uma proteína de difícil digestão. Todas as lectinas, na verdade, elas se acumulam na parede do seu tubo intestinal. E essas lectinas, na verdade, existem vários tipos de lectinas, tá? O glúten é uma delas, todo mundo confunde lectina com lecitina de soja, que é também uma lectina, né? Mas não é lecitina de soja, não tem nada a ver com lecitinas em geral, né? Lectinas é esse conjunto de proteínas de difícil digestão. Nos grãos, em geral, entre cereais, e eu estou falando de cereais de arroz, quinoa, que é um pseudo-cereal, mas é um cereal, milho, trigo, cevada, enfim, aveia, ou as leguminosas, que são todos os feijões, grão de bico, soja, ervilha, lentilha. Então, todos esses grãos, eles contêm uma lectina específica chamada WGA. E eu sempre falo para as pessoas, toma muito cuidado. É lógico que dentro desse grupo imenso que eu falei para vocês, existem alguns alimentos que contêm menos WGA. E no próprio cozimento, você consegue fazer a quebra dessa lectina. Como, por exemplo, o arroz basmati, como, por exemplo, o milho branco, que é o milho de canjica, tá? Então, existem alguns alimentos que contêm menos WGA
WGA, e ainda assim, com o cozimento ou com o remolho, a gente consegue fazer a quebra dessa lectina, tá? Porque essa lectina foi encontrada primeiramente no germe de trigo, então por isso que chama WGA, aglutinina de germe de trigo, em inglês essa sigla WGA, e o WGA está presente então em todos esses grãos. Inicialmente, dentro de uma dieta anti-inflamatória, a gente tira, depois a gente vai reintroduzindo os que tem menos. E pasmem, gente, babem, vocês vão babar agora, sério. Para tudo que você está fazendo e presta atenção nisso que eu vou te falar. Os que mais contêm WGA são os mais integrais, aquilo que a gente considera mais saudável, tá? Então, arroz integral, os arrozes negros, quinoa, chia, são os que mais contêm lectinas, proteínas de difícil digestão. Então, é muito difícil que a gente consiga fazer a quebra dessas lectinas se esse grão ele tem uma película muito forte de celulose que não permite que a água passe essa lectina para fora na hora do cozimento, né? Ou faça a quebra dessa lectina na hora do cozimento. Então, dentro de uma dieta anti-inflamatória, a gente corta totalmente os integrais. Verdade, gente, a gente corta totalmente os integrais. E a gente, aos poucos, vai reintroduzindo esses grãos mais limpos e os grãos que têm menos lectinas. E eu estou falando do WGA, mas eu estou falando de uma maneira geral das lectinas. Isso é uma parte, mas os grãos, eles não representam toda a classe de carboidratos, né, gente? A classe de carboidratos, ela é muito ampla. Por exemplo, as raízes, elas são muito bem-vindas e as raízes brasileiras, típicas brasileiras, elas são muito bem-vindas. Como, por exemplo, o inhame, como por exemplo o cará, como por exemplo hoje que a gente consegue produzir muito bem a batata yacon, que tem origem nos Andes, mas se adaptou muito bem ao solo brasileiro. Então são 3 raízes extremamente benéficas, são fontes de carboidrato, carboidratos de baixo índice glicêmico. E pensando um pouquinho nesse último toque que eu falei para vocês sobre o índice glicêmico, o quanto que é importante a gente prestar atenção no índice glicêmico, por quê? Quando a gente coloca açúcar demais, né? Ou seja, um alimento de alto índice glicêmico ou um carboidrato de médio alto índice glicêmico, só abrir um parênteses aqui, índice glicêmico é igual à nossa capacidade de absorver o açúcar do próprio alimento, tá? Mas só alimentos doces? Não, todos os alimentos fontes de carboidratos. Então, é a nossa capacidade de trazer esse carboidrato e colocar dentro da nossa corrente sanguínea. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um alimento baixo índice glicêmico que se usa muito em dietas fit e academia, que é a batata doce. A batata doce, ela contém muita fibra solúvel e fibra insolúvel, mas mais fibra solúvel. E essa fibra, ela dificulta que esse carboidrato se desprenda diretamente para a corrente sanguínea, o que faz com que a absorção desse carboidrato seja muito menor. Então, vamos pensar que os alimentos de médio/alto e alto índice glicêmico, eles alimentam grande parte das bactérias, porque é um nutriente essencial que elas precisam para sobreviver. Todas as bactérias, Mari, até as boas e as ruins que você falou, as boas e as ruins, né? Lógico. Mas se a gente está querendo enfraquecer determinadas cepas, ou seja, determinadas famílias de bactérias que estão ali só para causar no nosso intestino, a gente não quer dar substrato, a gente não quer dar nutriente para elas. Então, sim, numa dieta anti-inflamatória, numa dieta livre de lectinas, a gente tira, sim, os carboidratos de alto índice glicêmico. E, infelizmente, algumas frutas vão nesse pacotão, né? Por exemplo, as frutas de alto índice glicêmico, que são banana, manga, uva, abacaxi, laranja, né? Que são frutas extremamente doces e que são frutas que nosso corpo consegue captar esse açúcar com muita facilidade, né? Parte desse açúcar vai ser para alimentar as suas bactérias, as boas e as ruins. E isso não é bom, isso não é benéfico para o corpo, uma vez que a gente está querendo minimizar essas cepas que dificultam a sua absorção de nutrientes, tá? Então, sim, numa dieta anti-inflamatória, a gente diminui, sim, esses alimentos de alto índice glicêmico. Inclusive, meu amor, a batata inglesa, né? A batata inglesa tem alto índice glicêmico, né? Tem uma capacidade muito grande de absorção desse carboidrato diretamente para o nosso sangue. Logo, consequentemente, a gente vai ter
E mais um detalhe em relação a isso, você não somente, ao ingerir um carboidrato de alto índice glicêmico, você não somente vai alimentar essas cepas boas e ruins, né? Ou seja, causar ainda mais uma desbiose intestinal, mas você vai acidificar seu sangue, você vai tornar o pH do seu sangue um pouquinho mais ácido, ou muito mais ácido, dependendo da quantidade que você comer e do tipo de açúcar que você comer, né? E esse sangue ácido, ele causa uma inflamação generalizada no seu vaso sanguíneo, meu amor. Sim, e ele causa, além disso, um inchaço. E é um inchaço que a gente considera do inchaço abdominal, é um inchaço que toda mulher detesta. Inchaço abdominal é igual a carboidrato de alto índice glicêmico, gente. Verdade isso que eu tô dizendo para vocês, tá? Então experimenta ficar sem esses carboidratos de alto índice glicêmico, joga lá no Google. Quais são os carboidratos de alto índice glicêmico? Você vai entender o que é isso, tá? Ou se não, vem para Detox Kitchen, porque você vai sair pronta para saber fazer a sua alimentação pro resto da sua vida, tá? Então sim, a injeção de carboidratos, ela com certeza ela dificulta muito esse aparecimento de mais bactérias ruins, né? Não o aparecimento, mas a proliferação de mais bactérias ruins, e vai agravar ainda mais a inflamação no seu corpo inteiro. Outra coisa também que a gente tira, né? Já falamos dos grãos, já falamos dos carboidratos de alto índice glicêmico, e agora vamos falar sobre as sementes, né? A gente grande parte das sementes vindas dos vegetais, as sementes de frutas, infelizmente não tem muitos artigos científicos no mundo. Inclusive eu estava conversando com um colega meu, ele é tcheco e ele mora em Singapura, ele faz a Plant Paradox, e todo mundo que faz a Plant Paradox meio que se comunica no mundo, é muito lindo, né? E ele mesmo estava falando que mergulhou nesse universo de sementes de frutas, e ele não achou nenhuma comprovação científica que as frutas tenham muitas lectinas em suas sementes, né? E algo que eu tenho muita curiosidade, por exemplo, a uva que a gente consome a semente, né? O jabuticaba, que está na época e a gente consome muita semente. Infelizmente não tem muita comprovação disso, então a gente vai permeando pelos outros lados. Agora, sim, a semente dos vegetais contém muitas lectinas, né? Fitatos, oxalatos, enfim, muitos elementos ruins que a gente chama de antinutrientes, ou elementos não antinutricionais que vão dificultar a absorção dos nutrientes essenciais para a sua vida, tá? Além disso, essas lectinas, elas agravam ainda mais esse equilíbrio de microbiota. Quais os alimentos que a gente consome com muita semente e quais os vegetais que contêm mais lectinas? Tomate, em primeiro lugar, porque a semente do tomate, ela contém tantas lectinas que consegue extravasar e passar para a polpa do tomate, infelizmente, né? Depois eu vou responder lá vamos lá, o tomate, que é em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem a berinjela, que também a semente da berinjela, como muito parecida com a semente do tomate, ela contém muitas lectinas, e essas lectinas também são passadas para a polpa, tá? O pimentão, a abobrinha, o pepino, as pimentas, que contêm muitas sementes, né? Esses alimentos que contêm muitas sementes a gente tira inicialmente, depois a gente reintroduz de uma forma bem pontual mesmo na dieta, aos poucos, tá? E sem a semente. Mari, como é que eu vou tirar a semente da berinjela, meu amor? Da berinjela não tem como, mas tem como você tirar a semente do pimentão, do tomate, tem como você tirar a semente da abobrinha, a semente do pepino, né? O pepino você faz uma covinha mesmo, né? Você cava ali, retira o excesso de sementes. Sim, tem como você evitar consumir as sementes desses vegetais. Mari, e a semente de girassol e a semente de abóbora? Extremamente lotada de lectinas. A gente não introduz esse tipo de sementes na nossa vida. Mari, mas elas também têm nutrientes. Ok, mas esses mesmos nutrientes você consegue encontrar em outros alimentos que não são tão prejudiciais para o seu corpo, tá? Então, determinados alimentos a gente tira inicialmente da dieta anti-inflamatória e depois a gente vai reintroduzindo aos poucos, tá? Outros alimentos também muito curiosos que a gente tira na alimentação anti-inflamatória, que são o amendoim e a castanha de caju. A castanha de caju a gente não tira radicalmente. A gente pode colocar ela numa fase 3, que seria uma fase para sempre, para a vida inteira, mas é pontual e específica. Quem sofre de muitos problemas articulares, a gente não coloca a castanha de caju. Agora, o amendoim a gente tira completamente da nossa vida, tá? O amendoim, dentro de uma visão de dieta anti-inflamatória, é considerado, por conta das suas cápsulas
uma vagem, ou seja, uma leguminosa. E essas cápsulas fazem com que as lectinas fiquem muito presentes dentro da castanha, que é o caso, por exemplo, dos feijões, né? Que é o caso da vagem, que é o caso do amendoim. Então, esse invólucro, ele é muito mais parecido com um invólucro de leguminosas do que com um invólucro de oleaginosas, que são as famílias das castanhas, tá? Então, o amendoim, além de conter muitos fungos que produzem toxinas, como por exemplo as micotoxinas, tá? Que não são que não contribuem para a saúde, mas também contém muitas lectinas. Então, o amendoim é um dos alimentos que, infelizmente, a gente dá uma cortada mesmo, tá? Mas é lógico que, pontualmente, você pode consumir esse amendoim, né? Em alguns momentos, uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas, você pode consumir esse amendoim. Nada é extremamente proibido na vida, mas tudo é a questão da quantidade que você vai comer, né? Determinados alimentos, determinadas quantidades, né? Outro alimento também que a gente evita super é a cerveja, infelizmente, né? Porque se a gente sai do glúten, por exemplo, algumas cervejas são sem glúten, algumas cervejas são puro malte, algumas cervejas só contém malte, lúpulo e água, maravilhoso, né? O processo de fermentação faz também a quebra dessas lectinas, porém, ainda assim a gente encontra o WGA pela frente e outras lectinas, tá? A cerveja ela tem um processo de digestão super difícil e o gelado também tem um processo de digestão super difícil, tá? Então, assim, mesmo em estudos científicos que as pessoas deixaram de tomar a cerveja de trigo, a cerveja com glúten, a cerveja de outros cereais para tomar uma cerveja mais pura e artesanal, mesmo assim as pessoas tiveram um desequilíbrio grande de microbiota. Outra coisa que a gente tira também são esses adoçantes absurdos, né? Que a gente vê hoje em dia no mercado e eu nem sei por que eles ainda existem, como, por exemplo, o aspartame, a sacarina, o ciclamato, o acesulfame-K. Eu nem sei por que esses adoçantes ainda estão presentes na indústria, tá? Como, por exemplo, em 100% dos refrigerantes hoje. Não, 100% não, porque ainda assim tem refrigerantes fermentados de kombucha. Mas vamos pensar nesses refrigerantes que a gente vê que são extremamente conservados, que são vendidos em garrafas PET no mercado. 100% desses refrigerantes, eles contêm adoçantes absurdos, mesmo aqueles que não têm açúcar, contêm esses aditivos alimentares que são extremamente prejudiciais para a microbiota, assim como eu já havia dito para vocês lá atrás. Outra coisa que a gente evita também são os queijos de péssima procedência, leite, laticínios de péssima procedência, né? Tem um vídeo aqui no IGTV no meu canal para que vocês entendam sobre esse processo do ciclo da vaca, da contaminação, do processo de esterilização, a caseína. Tudo isso a gente vai se preocupar, porque uma das lectinas extremamente prejudiciais para o corpo é a caseína A1. A caseína A1 é muito presente na vaca da América, tá? Então, infelizmente, tá, gente? Quem tá na Europa tem outro tipo de propriedade, é uma caseína A2, uma caseína mais digerível. Aqui no Brasil, as vacas são de genética A1, A2, que, na verdade, elas vão produzir esse leite com a caseína. A caseína é a proteína do leite, tá? Nem todo leite tem caseína A1, justamente por conta da genética. Não é uma coisa que se muda, tá? Eu vou mudar, vou arranjar uma máquina para tirar a caseína A1. Não, isso é geneticamente do leite. E os leites lá da América do Norte, eles são de propriedade A1 só, ou seja, de composição genética A1, ou seja, eles vão produzir uma caseína de super difícil de digestão, que é uma lectina também. Então, tudo isso a gente tira da alimentação anti-inflamatória. Mas, Mari, pelo amor de Deus, o que tem na alimentação anti-inflamatória? 8 minutos. Tem muita coisa, meu amor. Tem os laticínios de boa procedência, inclusive os laticínios de ovelha, os laticínios de cabra, os laticínios de búfala, em pequenas quantidades, porque laticínio é sempre em pequena quantidade, principalmente se você tiver uma inflamação tipo tumor ou tipo câncer, tá? É em minúscula quantidade mesmo. As crucíferas são excelentes, então brócolis, couve-flor, repolho, acelga, couve de bruxelas, aspargos, são alimentos extremamente antioxidantes que vão limpar literalmente seu corpo e vão fazer essa mudança para melhor na sua microbiota, e a gente usa muito, né, na nossa dieta. Outros antioxidantes que são os temperos frescos, né, a gente usa muito manjericão e orégano, que
manjericão e hortelã, que são primos, são parentes, eles são lotados de antioxidantes, a gente usa muito na nossa dieta. Os leites vegetais, que são os leites de determinadas castanhas. Uma coisa brasileiríssima que a gente usa super na dieta anti-inflamatória, que é o inhame, que é o leite desse inhame, né? A gente pode usar também o cará, o leite do cará, né? A gente pode usar o leite de algumas castanhas, como por exemplo amêndoas. Outra coisa ótima brasileira é a castanha do Pará, que é excelente. Infelizmente não dá para extrair o leite, mas é excelente para a saúde. A gente introduz bastante aqui. A gente, dentro da alimentação anti-inflamatória, a gente faz ressalvas com carnes. Significa que a carne pode entrar? Pode, mas uma carne de boa procedência, né? Uma carne que não recebeu, por exemplo, se for pensar nos alimentos, nos animais de pasto, que eles realmente pastem, que eles não comam cereais, porque esses cereais eles são formados principalmente de soja, né? E essa soja contém muitas lectinas que naturalmente acabam passando para a carne do animal. Outra coisa também que a gente introduz e que a gente adora, que são os fungos, né? Os cogumelos, enfim, toda essa classe é extremamente benéfica para o corpo e não em grande quantidade, a gente vai moderar também, mas muitas coisas a gente introduz, né? O arroz basmati, que é um arroz típico indiano, ele contém bem pouquinho lectinas e essas lectinas elas são quebradas no cozimento, então assim, não é a mandioca, né? Tapioca, sim, entra na última fase da dieta, então não é uma dieta low carb, é uma dieta que a gente vai simplesmente olhar com muito carinho no começo, consumir muitos alimentos que venham diretamente do pé. E todas as outras frutas, né, gente? Eu amo frutas, assim. As frutinhas vermelhas, jabuticaba, que tá na época agora, né? O abacate, que eu amo abacate, entra também na dieta. Maçã, pera, pêssegos, essa família dos pêssegos e das ameixas são excelentes, mega antioxidante mesmo, índice glicêmico médio, então é excelente que a gente traga esses alimentos para a nossa vida, tá? Então a dieta, basicamente a dieta anti-inflamatória é isso. Mari, Lu querida, tá aqui, um beijo para você. Olha, gente, a dieta anti-inflamatória você pode fazer por conta. Tem um vídeo meu que tá no link da minha bio, tem um vídeo sobre alimentação anti-inflamatória, em que eu vou falar exatamente tudo isso que eu falei para vocês. Mas vocês pontuem, anotem se vocês quiserem fazer sozinhos na casa de vocês, é possível sim. Agora, sim, se vocês quiserem fazer o programa de alimentação anti-inflamatória, ele acontece quase todo mês. O mês que vem começa dia 14 de setembro, que chama Detox Kitchen. São 10 dias no mergulho dessa alimentação anti-inflamatória, passando por todas as fases. Eu vou orientando, dando lista de compras e tudo mais, e orientando diariamente essas pessoas que passam por isso. As pessoas acessam a uma plataforma e nessa plataforma contém lista de compras, ingredientes que a gente vai usar, receitas, vídeo de receitas, aulas com outros profissionais além de mim, né? E também a gente passa por um grupo do WhatsApp onde todo mundo se colabora, todo mundo se ajuda, né, dentro dessa alimentação, que é uma proposta de alimentação diferente da nossa vida. Então a gente precisa ter esse apoio do grupo, que muitas vezes a gente não tem o apoio em casa. Na verdade, como a Bel estava falando aqui, muitas vezes a gente tem que fazer essa dieta sozinha, né? Eu, por muitas vezes, às vezes, tenho que fazer essa dieta sozinha aqui em casa. Conheço outras pessoas que têm que fazer dieta sozinha também. E a dieta é sozinha, gente. A gente fica louco para que a família faça junto. A gente quer que a família faça junto. Mas, na maioria das vezes, o caminho é seu mesmo, tá? Então, olhar para si, olhar com carinho para si mesmo, para a alimentação, cuidar da alimentação e cuidar da sua vida, não é uma opção, é algo que você vai precisar escolher isso, né? Em algum momento da sua vida você precisa escolher isso, né? Para que você viva muito bem, né? Para que você tenha muita saúde. Então isso é maravilhoso. A Anice faz uma alimentação super anti-inflamatória, mesmo ela faz sozinha e é maravilhoso mesmo, né? Tem pessoas que conseguem fazer sozinha, mas também a força do grupo ela é muito importante. Quem quiser começar esse programa comigo,
a partir do dia 14 de setembro, então vamos ficar do dia 14 até o dia 23, por 10 dias seguidos. Me procura, porque antes de começar, a gente precisa de um planejamento, a gente precisa organizar a rotina, a gente precisa da consulta pré, que é uma pré-detox que eu já dou para vocês em relação à rotina, adaptação de vida e tudo mais, e também para que você consiga se planejar para que isso aconteça, porque o planejamento, ele é essencial para esse processo, tá bom? Gente, eu amei a participação de vocês. Quem quiser pode me chamar no direct, me chama lá no dentro do link da minha bio, tem Próxima Detox Kitchen e lá tem o link também no meu WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp, tá? Dá uma lida na programação Próxima Detox Kitchen, que vocês vão entender como é que funciona o programa etapa por etapa também, é super legal. E se interessem pela vida de vocês, isso que eu falo, se interessem pela alimentação, pela saúde e pela vida de vocês, tá bom? Bom, quinta-feira, para encerrar toda a programação aí dessa semana anti-inflamatória, eu vou ter uma live de perguntas e respostas, então vai ser tipo uma consultoria for free para vocês, verdade? Então vocês podem chegar na live de quinta-feira que vem, eu vou avisar, e se você quer ser avisado de todas as lives dessa semana anti-inflamatória, clica lá no link que tá na minha bio, Semana Anti-Inflamatória, e preenche o formulário, é só nome e e-mail, na verdade, que você vai receber um e-mail sobre todas as palestras. Próxima palestra é às 20 horas na segunda-feira com o Bruno Bernardes. Ele é especialista em dores no corpo. É impressionante o que ele vai falar sobre dores articulares, dores na coluna, dores de cabeça, dores posturais, agora que a gente está em home office, tá bom? Preciso desligar, senão o Instagram vai me desligar. Um beijo para vocês.